Se por acaso tu foi fazer uma prova de matemática e travou numa questão, não conseguia fazer, desistiu ou acabou chutando e depois descobriu que era só uma MDC, fica até o final desse vídeo que eu, Diogo Explorador, vim te ensinar tudo sobre MDC, o máximo divisor comum, beleza? Então já vou partir para o início da aula perguntando para ti, sabe o que significa o termo divisor? Antes de eu explicar, só queria falar que nessa aula eu vou usar alguns termos, como o termo múltiplo, e ele passa uma ideia de MMC, que é o conteúdo de uma aula que eu dei antes dessa. Então, para tu não ficar tão perdido, eu recomendo que tu assista essa última aula que eu postei sobre MMC. Mas caso tu escolha seguir, é uma escolha tua. Então, bora lá. Sabe o que significa o termo divisor? Termo divisor são números inteiros que multiplicamos para formar outro inteiro. Ou seja, dois termos que a gente multiplica e a gente gera um múltiplo. Diogo, ficou confuso. Vou te ilustrar melhor. Por exemplo, o 6. O 6 ele tem 4 múltiplos. Opa, 4 divisores. O 1, o 2, o 3 e o 6. Como é que a gente sabe que o 1, o 2, o 3 e o 6 são divisores? Simples, só pegar 2 vezes o 3 dá 6, dá 6. E 1 vezes 6 dá 6, dá 6. O 3 vezes 2, vamos fazer o caminho inverso. 3 vezes 2 dá 6, dá 6. E 6 vezes 1 dá 6 também. Tá, e como é que isso se aplica com o texto que a gente estava escrito antes? Cara, números inteiros são números que não têm vírgula. 2 e 3 são números com vírgula? Não. O 6 é um número com vírgula? Não. Então, são dois números inteiros que se multiplicam e geram outro número inteiro. Tá cumprindo a regra. Então, os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6. Beleza? O divisor, isso aí, é isso aí. Tá. Note que todo número tirando o 1 é divisível por dois números, o 1 e ele mesmo. Qualquer número que tu escolher vai ser, por no mínimo, divisível por dois números, o 1 e ele mesmo. No mínimo. Por que eu falo no mínimo? Porque geralmente vai ser divisível por mais. O exemplo é o 6, é divisível por 4 números. Quando é que ele vai ser divisível só por 1 e ele mesmo? Quando ele for um número primo. A exemplo do 11. O 11 pode testar, divisível por 2, por 3, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9. Não vai dar por nenhum. Ele só é divisível por 1, que divide todo mundo, não escolhe, ele pega todo mundo, e ele mesmo, que é o 11. Beleza? Então, todo número é divisível por no mínimo 1 e ele mesmo. E o caso que for divisível apenas por 1 e ele mesmo, a gente chama de número primo. Existem infinitos números primos. Beleza? Continuando, então, eu vim dar alguma dica para vocês como descobrir divisores rapidamente, porque eles têm umas características. Por exemplo, o 1 divide todo mundo, então eu nem coloquei nessa lista. Agora, o 2, para ser divisível por 2, ele tem que ser um número par. Como assim, Diogo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, sempre de 2 em 2 e sempre números pares. Você sabe que são números pares. Pô, vocês brincavam de par ou ímpar, que eu sei. Então, se é um número par, ele é divisível por 2. Para ser divisível por 3, são números ímpares então? É claro que não faz nenhum sentido isso. Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que resultar em um múltiplo de 3. Como assim? Não entendi. Calma lá. Por exemplo, 24. A gente vai separar os algarismos, ou seja, separar o 2 do 4 e somar os dois. 2 mais 4 dá 6. E 6 é um múltiplo de 3, porque 2 vezes 3 dá 6. Ó que interessante os termos que a gente aprendeu, ó. 6 é um múltiplo, porque ele tem dois divisores ali, o 2 e o 3, que se multiplicam. Então, 2 e o 3 é o que formam e o produto é o múltiplo, entendeu? Divisor é o que forma e o múltiplo é o produto, beleza? Para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 0 ou 5, ou seja, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Esse é um dos mais fáceis. Tem o divisível por 9, a soma dos algarismos tem que resultar em um múltiplo de 9, ou seja, é o mesmo caminho do 3, só que tem que ser um múltiplo de 9. A exemplo do 729, se tu somar 7 mais 2 mais 9, dá 18, que é um múltiplo de 9. 2 vezes 9. Beleza? E para ser divisível por 10, o número tem que terminar em 0. 10, 20, 30, 40, 50. E para mim esse é o mais fácil. O 2, o 5 e o 10 são mais fáceis. O 13 e o 9 é um pouquinho mais complicadinho. E esses são os números que mais caem quando se fala de MDC. Beleza? Vamos partir para a parte de divisores comuns. Quaisquer divisores que são os mesmos para dois números são chamados de divisores comuns. Isso é a mesma ideia do múltiplo comum. O que é comum? É algo que eu tenho e tu tem. Qual a semelhança entre eu e tu? Eu e tu, a gente tem orelhas, entendeu?
Isso é comum entre nós dois. Então, divisores comuns são divisores que são comuns a dois números. A exemplo do 12 e 18. Os divisores de 12 são 1, 2 porque ele é par, 3 porque 1 mais 2 é um múltiplo de 3, 4 porque ele é par e 2 vezes 2 dá 4, entendeu? O 6 tem que ser múltiplo, tem que ser divisível por 2 e 3, porque 2 vezes 3 dá 6. Então, como é divisível por 2 e 3 dá 6. E por 12, que é n mesmo, beleza? E embaixo, os divisores de 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Tem divisores comuns e tem divisores que não são comuns. A gente está falando de divisores comuns, então a gente vai separar os divisores comuns desse intervalo de 12 e 18, né? E aí a gente tem 1, 2, 3 e 6 em comum. E o que a gente está procurando? O máximo divisor comum. E o que é o máximo? O máximo é o maior. Então, desses, qual é o maior? O 6. Assim, a gente encontrou o nosso máximo divisor comum, beleza? Acho que deu para pegar bem a lógica. Divisor é um número que multiplicado por outro número dá um múltiplo. Comum é que seja comum entre 2 ou 3 ou mais números. E máximo é o maior. Então, bora lá. Por que não é mínimo divisor comum? Porque todo número é divisível por 1. O MMC, né, o MDC, desculpa, só que mínimo divisor comum seria sempre 1. Então a gente só pode procurar o máximo divisor comum. Assim como a gente não pode procurar o máximo múltiplo comum, porque existem infinitos múltiplos, beleza? Então é mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Vamos fazer a questão fácil aqui de MDC então? E como fazer na hora da prova? Bora lá. Como é que a gente vai fazer na hora da prova? A gente vai fazer o MMC, que nem a gente faz. Como é que é o MMC? A gente coloca os números, 12, 18 e 30, assim, e coloca uma barra do lado para separar. E do lado a gente vai colocar os divisores. Vamos ver. Esses três números são pares. Vamos começar pelo 2, que é o menorzinho, lembra? E a gente sabe que todos eles vão ser divisíveis por 2, porque todos são pares. E o que a gente faz quando é múltiplo a todos? A gente vai circular esse divisor. Essa é a diferença do MDC, tá bom? A gente vai fazer um MMC, mas circulando sempre que for comum, ok? Agora, dá para dividir de novo por 2? Dá. A gente coloca um 2 aqui. 3, 9, 15. Mas não é comum a todos, então a gente não circula. Agora a gente vai partir para o 3. 1, 3 e 5. Comum a todos, a gente circula. Agora a gente está vendo que já tem 1 com 1 aqui, então nunca mais vai ser comum a todos. Nunca. Então a gente não precisaria completar, mas eu vou completar aqui porque eu sou teimoso. 5, 1, 1, 1. Ok. A gente sabe que só esses dois são comuns. Então no MDC, qual é que é a diferença? A gente não vai multiplicar todos, a gente só vai multiplicar os que são comum, o 2 e o 3, os que a gente circulou. E 2 vezes 3 dá 6, logo o MDC é igual a 6. Beleza? Essa era a questão fácil, agora eu vou partir para a questão difícil e ela diz o seguinte: a direção do Colégio Militar do Rio de Janeiro contratou uma empresa com o objetivo de construir uma nova sala de aula para o clube literário. A sala terá 3,36 metros de largura e 4 metros de comprimento. No piso, o pedreiro vai colocar peças de cerâmica quadradas do mesmo tamanho. Admitindo-se que não haverá perda de material, a menor quantidade dessas peças que ele vai usar para cobrir completamente o piso é um número. E olha só, tem uma pegadinha aqui, que é essa frase aqui, ó. A menor quantidade dessas peças que ele vai usar para cobrir, papapá. A menor quantidade te induz a pensar que isso é uma questão de MMC. Mas não é. Por quê? Porque a gente está falando de a sala terá 3,36 metros de largura e 4 metros de comprimento. E ele vai colocar cerâmica quadrada. Então ele vai querer uma medida que seja comum aos dois e que seja a maior medida possível para a gente usar a menor quantidade de peças. Porque quanto maior a nossa cerâmica, menos peças a gente vai usar. Beleza? Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Um MDC dessas duas medidas. Só que a gente vai transformar ela para centímetros, que é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então a gente vai ter 336 e 400. Isso para a gente não trabalhar com vírgulas, ok? Vamos fazer o MDC aqui. Dá por 2, dá 168 e 200. E é comum aos dois. Dá por 2 de novo. Dá 84 e 100. E é comum aos dois.
Dá por 2 de novo e temos que 42,50 é comum aos dois. E de novo, 21 e 25 circula, que é comum aos dois. E agora a gente chegou numa situação que é o seguinte: 21 e 25 a gente chama de primos entre si. Eles não têm mais divisor comum nenhum entre eles. Então, se a gente continuasse o MDC, aqui a gente chegaria no 3, no 5, 5 e 7, se eu não me engano. E não daria em nada, porque o MDC a gente só trabalha com esses números aqui. Então, a gente não vai terminar e vai parar por aqui e só vai multiplicar esses números. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. O nosso MDC é 16. Então, nossa cerâmica vai ter 16 centímetros de largura e 16 de comprimento, beleza? Agora a gente tem que ver a quantidade de cerâmicas. E aqui ela já vai nos dizer a quantidade, 21 e 25, que é onde a gente parou. Diogo, por que que isso é a quantidade? Vou explicar para vocês. Calma aí, deixa eu apagar aqui. Lembra quais eram as nossas medidas? 3,36 e 4, ou seja, 336 e 400, né? 336 e 400. Se a gente pegar 21 vezes 16, que é o nosso MDC, isso aqui vai dar 0, 1, 2, 336. Opa, esse 336 eu já vi em algum lugar, hein? E se a gente pegar o 25 vezes 16, dá, ó, 6 vezes 5 aqui, 12, 150, 0, 5, 2, 400. Opa, já vi esse 400 em algum lugar aqui, ó. Entenderam? Por isso que a gente sabe que a quantidade de cerâmicas vezes o tamanho vai dar a largura e o comprimento da sala. Então, a gente sabe que vão ser 25 peças de comprimento e 21 na largura. Assim, assim. Mas é isso que a gente quer? Não, a gente quer preencher todo esse quadrado da sala. Então, o que a gente vai ter que fazer? 21 vezes 25, porque isso aí vai ser, por exemplo, a gente está falando aqui 21, 25, 21 nas cerâmicas e 25. Por enquanto, a gente só tem isso. Se a gente multiplicar, a gente vai ter isso aqui, ó. Todo esse quadrado preenchido com cerâmicas, beleza? Então, o que a gente vai fazer? 21 vezes 25. Vamos pegar aqui 21 vezes 25. E a gente tem aqui 5, 10, 0, 2, 4. Isso aqui, a resposta é 525. Vamos ver as opções. Ímpar e menos que 500? Não. Múltiplo de 10? Não, porque não termina em 0. Maior que 570? Não. Igual a 525? Ah, exatamente. Primo de quem? Não é primo. Então a resposta é a letra D. E essa é a questão difícil, porque exige que tu saiba identificar que é MDC e saiba fazer essa interpretação que eu fiz. Beleza, pessoal? Então a aula de hoje vai ficando por aqui. Queria agradecer vocês por terem assistido. E espero que vocês tenham gostado. E se puder curtir o vídeo, eu agradeço. Então, é isso aí e até a próxima aula. Até mais. Fui!